Estamos de volta com o nosso Arena e a Comissão de Ética da Presidência da República abriu uma investigação para apurar a conduta do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O ministro usou um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, para ir a São Paulo. No estado, ele participou de um leilão de cavalos, vários leilões ali que aconteceram. Com o pedido do colegiado, Juscelino é o primeiro ministro investigado pela comissão no governo Lula. Nas redes sociais, Juscelino afirmou, abre aspas, a apuração da comissão de ética, de maneira séria e isenta, deixará claro, mais uma vez, que não houve irregularidade tanto no uso da FAB como no lançamento de diárias de forma automática pelo sistema. Uma falha que já foi identificada e corrigida, como já esclareci. Fecha aspas. Hoje, a comissão também aprovou a apuração da chegada de 2 estojos de joias trazidas por comitivas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2021, depois de viagens à Arábia Saudita. A gente já comentou aqui esse tema, mas está reportando aqui o fato do começo dessa investigação na comissão. Entre os investigados estão o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor Marcos André Soeiro, além do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Raquel Landim, Juscelino Filho, o Lula manteve o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. A gente sabe que sempre há uma preocupação com governabilidade, ele é ali da turma da União Brasil, que parece querer mantê-lo no cargo, apesar de os escândalos relacionados a ele estarem aumentando. Já teve episódio de funcionário fantasma em gabinete do Congresso Nacional, agora tem episódio de piloto particular dele e de gerente do áreas dele, também registrados como assessores parlamentares, numa prática que parece ter sido comum há bastante tempo nas casas legislativas do Brasil. O que você avalia de todos esses episódios? Então, Felipe, o clima hoje era aqui em Brasília, com um pouco do cinismo da política como ela é, era de que ele está abusando, que é uma coisa atrás da outra. Ele não tem muito limite, Você teve o caso da estrada que para na frente da fazenda dele, agora o piloto que estava alojado no gabinete dele foi pro do suplente, revelado hoje pelo Estadão. Aliás, belas reportagens do Estadão sobre o ministro Juscelino, e a sensação que dá, porque o presidente Lula manteve ele no cargo para evitar o desgaste com a base parlamentar, com um certo apoio do Congresso. E está ficando todo mundo meio sem paciência. Essa foi a minha sensação. Hoje, o que eu ouvia de deputados do Centrão era, olha, vai caber ao Lula, ele vai querer continuar acumulando esse desgaste, porque pelo jeito cada hora vai aparecer uma coisa, O ministro não tem ali uma distinção muito clara dessa moral, da coisa pública. A sensação que eu fiquei é que se o Lula... Mas faz do mesmo jeito. A sensação que eu fiquei é que se o Lula quiser trocar, provavelmente o Congresso, o presidente Arthur Lira, o União Brasil, diante de tanto desgaste, vai estar disposto a oferecer um outro nome, principalmente se for da bancada da Câmara. Lembrando que essa negociação do PT com a União Brasil para a escolha dos ministros, ela foi muito mal costurada na época em que o Lula montou o ministério. Temos a Daniela do Vaguinho, que, enfim, é uma ministra que o próprio União Brasil considera como da cota do Lula, uma resposta para o apoio que o marido dela deu na eleição. Nós temos o Juscelino, que foi um acerto ali, veio da Câmara, mas não era um nome indicado pela Câmara, um acerto estranho. Nós temos outro ministro, Valdez Góes, que nem do União Brasil era. Enfim, eu acho que a situação do ministro Juscelino, que já era difícil, vai ficando cada vez mais complicada e as pessoas estão perdendo um pouco a paciência. Demoram a perder a paciência em Brasília, hein, Clarissa? Ele aplicou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar a estrada de terra que dava na fazenda dele. Usa avião da FAB para vir a São Paulo, é ressarcido ali com as diárias, quer dizer, acaba embolsando aquele valor para compromissos particulares. Aí vem a matéria do Estadão
no dia seguinte da matéria, como foi colocado, inclusive, pela diretora do jornal em Brasília, é que ele sinaliza ali de que está devolvendo aquelas diárias. Quer dizer, mais um caso muito parecido com o das joias. Quer dizer, precisa vir à imprensa, precisa gerar repercussão negativa para que haja a entrega daquilo que foi usado na base do se colar colou. Embora ele dê outras alegações. Então, assim, a imoralidade é muito clara. Mas parece que os políticos tentam usar essas margens, né, de uma legislação muito complacente para dizer assim, não tem nada de ilegal naquilo que eu fiz. A Raquel está lá em Brasília, ela está mais perto, consegue sentir melhor a temperatura, mas pelo menos as últimas conversas que eu tive vão para um caminho um pouquinho diferente ali, de que Lula está disposto a engolir Juscelino Filho, se for necessário, justamente porque a bancada estaria protegendo o parlamentar, insistindo em referendá-lo em todo esse processo, sabendo que tem muito abuso, sabendo que ele extrapolou, sabendo que passou da conta, mas que talvez é esse apoio na bancada que o segura ali. Não que não haja uma discussão sobre troca de cargo, claro que isso existe, está em andamento dentro do governo, mas pelo menos a versão que chega para mim com mais frequência é a de que Lula está meio que decidido, a não ser que tenha um fato novo assim, irrefutável, gravíssimo, começar a fazer a listinha dele dos substituíveis para fazer uma reforma ministerial um pouco mais à frente, quando a sua base no Congresso estiver um pouquinho mais azeitada, os acordos no Congresso Nacional estiverem melhor amarrados, que essa lista já teria sido começada a ser feita, inclusive com a ministra do Turismo encabeçando essa lista, porque Lula, num relato recente para um interlocutor, disse que considera o caso dela mais grave do que o do Juscelino Filho. É mais complicado para o governo lidar, porque acha que principalmente no ano que vem, em ano eleitoral, isso poderia virar um problema maior, né? Porque aí a gente volta a ter discussão de eleições municipais, tem conversa no Rio e tal, isso tudo poderia virar um problema maior lá na frente. Então, que até o fim do ano haveria um movimento, mas a gente sabe que se a situação fica insustentável, ela fica insustentável e Juscelino Filho pode sim perder o cargo, mas dito tudo isso, a verdade é que a Comissão de Ética da Presidência da República tem tomado decisões muito questionáveis sobre ética, né? Então, a gente precisa ver como é que a comissão vai agir nesse caso, porque, afinal, é da instauração dessas investigações que a gente está falando. E é uma comissão de ética que acha natural ministros do governo Bolsonaro saírem do cargo e automaticamente irem trabalhar na iniciativa privada, como se não houvesse conflito nenhum, como se informações de governo às quais eles tiveram acesso não tivesse conflito nenhum. Então, essa é a nossa Comissão de Ética da Presidência da República. Então, vamos ver como que eles de fato vão se portar, porque uma coisa é abrir a investigação e dizer, estamos dando uma satisfação, outra coisa completamente diferente é punir irregularidades que de fato tenham sido cometidas. Joel, parlamentares, ele era deputado, aliás, o legado dele é ter criado o Dia do Cavalo, né? O grande legado aí do Juscelino Filho. Mas ministros também recebem salários. Eles têm salários, recebem remuneração mensal, como os demais trabalhadores brasileiros, como os funcionários públicos. Eles podem usar o dinheiro que eles recebem para pagar as suas despesas. E a gente vê com frequência políticos que não querem tirar do próprio bolso, do dinheiro dos seus salários, as suas despesas pessoais, o pagamento dos seus secretários, dos seus próprios funcionários, empregados privados, particulares, penduram lá na conta do povo brasileiro, porque é dinheiro dos pagadores de impostos que está indo para esse tipo de patrimonialismo. Fica por isso mesmo? Eu não tenho nenhuma informação da discussão dos bastidores da política sobre qual a direção que está pendendo. Do ponto de vista do debate público e da percepção dos cidadãos, parece que agora deu uma esfriada nessa história, né? Não surgiu mais nenhum grande fato, que eu saiba, depois de toda aquela discussão que teve do uso das passagens. Não, surgiu hoje. O piloto dele e o gerente do Aras registrados como assessores em gabinete. Exato. Mas no debate público... E sem muita prestação de contas sobre trabalho desempenhado. Aliás, um deles, até para a reportagem, falou que eu não tenho que prestar contas. Se você é assessor parlamentar, você tem que prestar contas, sim. Exato, bem dito, Felipe. Até surgiram fatos, mas que não foram até agora capazes de recuperar aquele calor que teve quando primeiro foram feitas essas revelações. Por enquanto, ele mantém o discurso dele de que, não, veja só, era um programa que automaticamente fez com que as diárias que eu usaria para o meu uso pessoal
ali no hotel fosse debitadas ali do cartão corporativo, do cartão dele enquanto deputado, e que ele rapidamente corrigiu. E que ele teria corrigido, pelo menos numa primeira instância, até num primeiro uso, antes da imprensa noticiar. São esses dois fatos que precisam ser avaliados. Minha lembrança é que a correção veio depois do noticiamento pela imprensa. Esse é o primeiro ponto. E segundo, por acaso o sistema de cartão corporativo do Brasil é tão imperfeito assim que todas as vezes que um agente público estende a sua estadia para uso pessoal, ele automaticamente entra na conta do público? Outros ministros me relataram que sim, o sistema tem uma geração automática de diárias quando você tem uma data de retorno que envolve o fim de semana. Isso outros ministros chegaram a me falar, mas é claro que você tem formas de lidar com isso. E vamos lembrar, mais do que as diárias, a gente está falando de uma viagem que aparentemente era uma reunião de 2 horas na sexta-feira, poderia ter sido resolvida por Zoom, né, hoje em dia. Claro. E aí, por acaso, ela vem com uma determinação de urgência na véspera de uma feira, na qual o ministro estava muito afim de ir. Não, e ainda que fosse automático, a devolução veio depois da reportagem. Exatamente. Mesmo que isso tudo... uma das alegações é que em outra ocasião, outra viagem, ele também já tinha passado antes. por isso Ele diz e feito a devolução espontaneamente. Agora, o fato de o sistema gerar automaticamente essas diárias não muda o fato de que toda a viagem a viagem é questionável, mas digamos que ele fosse de fato, porque ele acha que era importante estar presencial naquela reunião. A gente poderia questionar até moralmente o uso do recurso. Né, exato, também. A gente poderia questionar moralmente. A gente poderia questionar moralmente, mas se ele tivesse apenas pago pela estadia dele na sexta com dinheiro público e o resto com dinheiro privado, poderíamos questionar moralmente, mas acredito eu que ele estaria dentro da lei se ele tivesse feito isso. A questão é que, inclusive, a extensão da estadia dele acabou caindo na conta do Estado brasileiro. E aí, não tem a menor dúvida que está fora da lei. Ele disse que é por causa de um erro de sistema que ele nem... que ele esqueceu, porque ele já sabia que isso existia, mas nessa segunda vez ele esqueceu e não tinha corrigido a tempo. Mas é como o Felipe fala, se colou. Fica um pouco de... Exato. Parece isso. Parece que é mais uma daquelas que, se ninguém tivesse feito esse barulho todo, ele também teria se esquecido que o sistema é automático e teria levado essa sobre isso. Gente, não dá para achar que a Val do Açaí tá tudo bem e que contratar como assessor parlamentar o gerente do seu Aras não é legal. Aqui ninguém acha que a Val do Açaí está tudo bem. Não, é óbvio que não. Aqui ninguém acha. Dando água para o cachorro em Vila Histórica de Manducaba, ali na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Felipe, registrada como assessora parlamentar em Brasília. A minha coerência o governo. O que eu estou cobrando é uma coerência do governo. Exatamente. Que sempre criticou a Val do Açaí, que tem a obrigação de não tolerar esse tipo de ação dentro do próprio governo. Claro, só estava esclarecendo. Diga, Raquel. Não, eu queria ressaltar isso, Felipe. A gente está discutindo a questão das diárias, porque a Comissão de Ética Pública vai investigar, porque essas coisas têm um trâmite, demora para acionar. Mas o que o Estadão trouxe hoje é muito grave. Assim, traduzindo para o português bem claro, o ministro Juscelino está pagando o piloto do avião dele e o gerente do Aras dele com dinheiro público. Exato. É isso que ele está fazendo, porque assim, alguém na prática acredita que essas duas pessoas estão trabalhando como assessores parlamentares? Ele defende que sim, mas, enfim, né, eles têm funções muito específicas na vida particular dele. Então, assim, é uma grave... E daí tem que mostrar, né? Ele é o Bruce Dickinson. Se assessor, o que eles fazem enquanto assessores? Isso devia ser padrão na política brasileira, que é o exato mesmo caso que surgiu com os gabinetes da família Bolsonaro lá atrás. Exato. Assessores que não faziam nada. E aí eu entro com um debate que eu trago... Diga, Raquel. Não, só terminando, assim, é uma grave distorção do uso do dinheiro público. Sim. Então, assim, está se acumulando contra o ministro Juscelino acusações que, nossa, não são um grande escândalo, porque vivemos no Brasil, né? Porque essas coisas quase que se tornaram rotineiras, porque no fim elas são um absurdo. É um absurdo que o governo tolere esse tipo de desgaste.
É um absurdo completo, a comparação com a Val da Saia, eu fiz mais cedo, inclusive, um comentário a respeito disso, é correta, porque, se for o caso, porque é o que parece pela reportagem, já que não houve prestação de conta nenhuma, não se descobriu nenhum trabalho legislativo realmente feito pelo piloto e pelo gerente do Aras, e Jair Bolsonaro manteve durante 15 anos registrada como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília, uma pessoa que estava dando água para o cachorro na casa de veraneio da família Bolsonaro na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Estava recebendo dinheiro público. Repito, parlamentar, deputado federal, ele pode pagar com o seu salário os seus empregados domésticos, os seus funcionários particulares, o piloto de avião, que parece pela reportagem também que é abastecido com dinheiro público. Então, tem muita coisa aí que precisa ser devidamente colocada e repensada. Só que não há interesse político em se repensar. Estou há 20 anos de carreira aqui falando sobre esse tipo de escândalo em casas legislativas municipais, estaduais e federais. E as coisas acontecem de novo. Quer dizer, a Câmara dos Deputados, vamos lembrar, ela é comandada pelo Arthur Lira. E Arthur Lira, me parece, Raquel, a gente já falou disso aqui, alguém que é do grupo ali próximo do Juscelino Filho. Tem uma turma ali em torno do Arthur Lira que está defendendo a permanência do Juscelino Filho no governo Lula, no Ministério das Comunicações. Quer dizer, o que o presidente de casa legislativa, seja o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, seja o Rodrigo Pacheco no Senado Federal, seja presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque há investigação sobre Carlos Bolsonaro, por exemplo, por funcionários fantasmas também, seja presidente da Alerj no Rio, da Alesp em São Paulo, de todas as assembleias legislativas estaduais, lá na de Alagoas, aliás, teve diversos casos também bastante similares, processos por improbidade, depois afrouxaram a lei de improbidade. Mas quer dizer, o que o presidente da Casa Legislativa tem que fazer para que os assessores parlamentares desempenhem as suas funções legislativas? Parece não haver preocupação e iniciativa política para que haja registro, folha de ponto, prestação de contas. Parece que se deixa, né, pelo que a gente vê de atos recorrentes, uma brecha enorme para o funcionalismo fantasma. E isso é dinheiro, Joel, do povo brasileiro. O ponto eu nem digo, porque eu acho que o trabalho remoto é uma possibilidade, mas o que fez? O que entregou? Claro. Qual que era a função? Diga, Raquel. As regras existem, Felipe, só que existe todo tipo de burla, né? Exato. No caso do ministro Juscelino especificamente, a manutenção dele no cargo tem dois responsáveis, né? O presidente Lula, que é quem define os ministros, né? Ele escolhe a sua equipe, então se ele quiser, ele contrata, e se ele quiser, ele demite. E o Congresso que está dando o suporte. A percepção, Clarissa, que eu tive hoje de que essa maré pode estar mudando para ele é porque eu ouvi de um aliado muito próximo de Arthur Lira, que vem, né, dando sustentação a essa permanência do ministro Juscelino, a seguinte frase com um cinismo que é próprio de Brasília: ele está abusando. Pois é preciso monitorar, então, o comando do Juscelino Filho nesse Ministério das Comunicações, porque a gente já viu do que ele é capaz de fazer e tem gente defendendo a manutenção desse ministro nesse ministério, mesmo ele tendo feito tudo isso. Quer dizer, o que ele fará daqui para frente para si, para os aliados, porque de interesse público para todos os brasileiros parece que não vem fazendo muita coisa.